voltamos aos nossos vídeos sobre alfabetização científica, BNCC, e competências metodológicas, tá? Então, no vídeo anterior eu falei sobre as competências gerais que o aluno deve apresentar em todo o ensino básico, né, a sua formação básica, que está trazendo a BNCC. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as competências que os alunos devem apresentar no ensino fundamental, certo? Em ciências da natureza, tá? Então, a gente vai falar só sobre as ciências da natureza, ok? Então, em relação às competências específicas da natureza para o ensino fundamental, nós temos a primeira, que é a ciência como empreendimento humano, científico, provisório, cultural e histórico. Por que isso, né? Por que ela está trazendo esses três itens importantes e específicos? Porque, se a gente relembrar lá do primeiro vídeo, a gente vai lembrar que a ciência é conhecimento, certo? E o conhecimento, ele só é adquirido através da investigação, ok? Né? Então, da sistematização desse conhecimento. E esse é um empreendimento humano, ok? Científico provisório, porque nada é determinado para sempre, ok? A gente percebe que muito conhecimento, muita teoria, ela vai sofrer modificações, ok? Então, ele é provisório. Por hoje, esse conhecimento acerca de determinado assunto, ele está dessa forma, ele é apresentado dessa forma ou dessas formas, certo? Porque também, né, para uma mesma área do conhecimento podem ter diversas teorias em relação ao mesmo assunto. Então, ele é provisório. Provisório porque ele também é cultural e histórico. Então, a maneira que um povo, né, uma população, um território faz ciência pode não ser a mesma forma que outra população, outro povo, outro território faça ciência, né? Porque ele é fortemente, o conhecimento científico, além dele ser influenciado pela investigação, pelo aprofundamento e principalmente a sistematização da construção desse conhecimento, ele é fortemente influenciado pela cultura e pelo histórico, né? Pela história que essa nação, que essa população, que esse cientista está inserido, certo? Então, o conhecimento ele é construído ao longo do tempo, certo? Também, segundo ponto, né, a segunda competência, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza. Então, aqui está falando sobre as teorias que dão embasamento para a construção das ciências da natureza. Por exemplo, em biologia, a gente utiliza, né, a teoria da evolução do Darwin, né? Então, dentro das ciências da natureza e dentro daquilo que foi pesquisado nas ciências da natureza, acredita-se que os seres vivos, eles evoluem, né? E tem toda a teoria explicativa acerca disso, ok? Então, mas apesar de se diferenciarem em novos indivíduos, eles mantêm uma ancestralidade comum, certo? Então, a gente tem algumas teorias e pressupostos que embasam essas ciências, né, as ciências da natureza. Ou, por exemplo, a teoria dos átomos na química. Então, por aí vai. Então, são as teorias básicas e os conceitos fundamentais que estão embasando essa ciência. O aluno deve analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural,
social e tecnológico, tá? Incluindo o digital. Então, a partir daquelas duas competências anteriores e também utilizando as competências gerais da BNCC, o aluno ele é capaz, ele deve ser capaz de olhar ao seu entorno, né, e compreender todos os fenômenos que estão ocorrendo. Então, por exemplo, eu posso citar a pandemia, né? Quanto conhecimento novo a gente tem em relação a uma doença, a um vírus, né? Quanto que envolveu e está envolvendo a tecnologia, o meio ambiente. Por exemplo, a gente tem muita notícia de que durante o período de quarentena, muitos animais silvestres começaram a conviver, né, a circular, aliás, a palavra é essa, a circular em grandes cidades, coisa que não acontecia antes. Então, compreender o porquê que isso está acontecendo, né? Fenômeno social, olha a mudança radical que a gente teve na convivência, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, a preocupação com a saúde coletiva, né? E também, né, a questão tecnológica, né? Não só o digital no sentido da internet, mas de todos os benefícios e malefícios também das ciências tecnológicas, dos fenômenos e dos processos tecnológicos que a gente também viu bem em alta nesse período que a gente está vivendo. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias. Essa competência é extremamente importante porque, ao meu ponto de vista, essa competência ela alinha diferentes áreas do conhecimento. Então, o conhecimento que eu tenho de ciências me capacita para compreender por que determinado governo influencia em questões ambientais, determinado governo não influencia, determinado governo ele foca em inovações tecnológicas, em saúde e bem-estar da sua população, e determinados governos podem não seguir essa linha, certo? Então, tudo isso está alinhado ao conhecimento científico e à bagagem científica que o cidadão traz, né? E que a gente percebe que ele já começa a construir lá no ensino fundamental, certo? Competência 5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis. Mais uma vez, é uma competência extremamente em alta nesse período que a gente está vivendo. Quanta fake news, né, que a gente não recebeu aí via internet, via redes sociais. Quanto as pessoas se sentiram inseguras em relação às informações, que foram inúmeras informações, em relação à Covid-19, por exemplo. Então, a gente tem que repensar a educação de forma que o cidadão ele seja crítico e que, apesar de estar sendo noticiado, por exemplo, né, só um exemplo, num noticiário importante aqui no Brasil, isso não significa que seja verdade, né? E ter esse senso crítico de questionar ou de analisar aquilo que foi noticiado, por exemplo, certo? Então, ao debater determinado assunto, esse aluno ele deve ser capaz de argumentar com base na ciência, ou seja, em dados, evidências e informações confiáveis, certo?
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações. Então, tendo o embasamento da competência 5, que é ser crítico, né? Ser capaz de construir argumentos, além de construir na sua própria consciência, ser capaz de transmitir esses conhecimentos de forma que seja acessível a ele mesmo e a todos, certo? 7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana. Então, a competência 7, ela fala sobre a autovalorização, né? Então, conhecer o próprio corpo, conhecer a própria mente, né? Criar no aluno uma inteligência emocional, fazer com que ele preze pelo seu bem-estar, certo? Não somente o seu bem-estar financeiro, mas a sua qualidade de vida mesmo, e que ele saiba se encontrar na diversidade humana, que é tão ampla, né? E por fim, a 8ª competência, que fala sobre agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Ao meu ver, a 8ª competência, ela realmente fecha todas as demais competências, né? E transforma o aluno no cidadão ideal. Claro, a gente sabe que na prática não é assim que acontece, mas se conseguir, olha que bonita essa 8ª competência, né? Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então, ao fim do ensino de ciências, né, no ensino fundamental, esse aluno ele deve apresentar essas 8 competências e que vão auxiliá-lo não somente no conhecimento científico das ciências da natureza, mas também tornarão ele um cidadão, né, para o mundo, certo? Então, nesse vídeo, pessoal, eu falei sobre as competências específicas das ciências da natureza e aí, logo no vídeo a seguir, eu vou falar sobre as unidades temáticas e aí eu vou trazer realmente os conceitos e conteúdos que devem ser passados para o aluno para que ele consiga atingir essas competências lá no ensino fundamental. Até mais!